Hoje eu quero te dar alguns motivos para você não votar nesse cara aí, entendeu? Não votar nele. Vou fazer uma série de vídeos assim. Só que as informações são tantas que a gente não consegue falar de uma vez só. Vou fazer um monte de alguns pequenos vídeos. Vamos lá. Primeira coisa, né? Em 94, quando lançaram o Plano Real, o dólar custava R$ 1. R$ 1 era $1, né? Vou falar de uma coisa que, assim, não tem como você fugir, petista, assim, porque você tem que ser muito burro se você continuar acreditando nesse cara aqui, ó. Existe um negócio que chama comida, arroz, feijão, entendeu? Arroz, feijão, macarrão, óleo, angu, carnes, verdura, fruta, né? Esse tipo de coisa. Comida, alimentação. A alimentação, em 1994, com o primeiro ano lá do Plano Real, a cesta básica, ela custava, eu tive que pegar uma cola, e esses dados estão todos no Google, eu peguei tudo no Google. Não acredita em mim, não, acredita, no Google, se você, e olha que tem coisa no Google que está enviesado, e mesmo assim, eu quero falar com você, eu pesquisei no Google, e no Google tem números que são contra o Lula. Então vamos lá. Em 94, a cesta básica, ela custava entre 60 e 64 reais. Se a gente colocar no dólar, entendeu? Custava entre 60 e 64 dólares. Olha só, que coisa, em 94, quando o dólar foi... E na época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Se a gente trazer, se nós trouxermos para os dias de hoje, olha como o negócio é doido. Se nós trouxermos esses 64 dólares, que na época o dólar era R$ 1, que o mesmo preço do dólar, R$ 1, $1. Hoje o dólar custa R$ 1,15. Se a gente multiplicar 64 dólares por 5,15, vai dar R$ 329,60. Então a cesta básica de hoje tinha que custar R$ 329,60. Concorda comigo? Porque era assim, era esse preço, né? O custo, né, e eu tô falando com você, a cesta básica que sempre foi tida como padrão ali, porque esse cara aqui prometeu tirar o país da fome. E esse camarada aqui tá produzindo cada vez mais pessoas que passam fome. É só você olhar nas ruas das grandes cidades aí, cada dia a população de rua aumenta. Belo Horizonte, estou em Belo Horizonte, todos os bairros, praticamente todos os bairros nobres, inclusive no centro da cidade, a rodoviária virou uma coisa maluca. Área de acampamento de morador de rua, pessoas em situação de rua. Então é o seguinte, vamos voltar aqui ao que eu estava falando. A cesta básica, que é comida, entendeu? Ela era para custar, seguindo a mesma métrica, a mesma regra, era para custar R$ 329,60. Agora olha no Google aí, hoje é dia 24 de agosto de 2026. Ela está custando R$ 915,01. E um centavo. R$ 915,01. Era para custar 329. Deu mais de R$ 500 de diferença. Para onde que está acontecendo? Para onde foi esse dinheiro? Por que aconteceu isso? É porque esse camarada aí, ó, ele está há 20 anos no poder. É por isso. Entendeu? E eu tô pegando para vocês informações assim, que é do Google, não é minha informação. Quando a gente parte para 98, que foi o último ano do FHC, a cesta básica custava entre 128 e 155 reais. 128 e 155. E quem que começou logo em seguida? Em 2003, logo em seguida, quem que começou? Porque 98 foi o último ano de mandato, última disputa do FHC, porque aí ficou 98, 99, 2000, 2001 e 2002. Quando chegou em 2003,
Aí eu fiz uma pesquisa de 2005. Quanto custava uma cesta básica em 2005? A cesta básica custava R$ 191. Ou seja, ela saiu de 155 para R$ 191. Então, assim, isso estou falando em 2005. Assim, isso já tinha 2003, 2004, 2005. Já tinha 3 anos de Lula no governo. Desse cara aqui, ó. Esse cara prometeu tirar os... Como é que é? Todas as pessoas alimentando. Eu quero ver todas as pessoas comendo um prato de comida. Eu quero ver todas as pessoas... Não quero ver ninguém passando fome. Esse cara aqui, ó. Prometeu isso. Em 2002 ele prometeu picanha, agora prometeu picanha contra filé e não sei o quê. E aqui em Belo Horizonte, teve aqui esses dias, na hora que ele falou da picanha, começou a rir, porque ninguém tá comendo picanha. A não ser ele com os companheiros dele, né? Ele tá comendo até paca, né? Porque se fosse o Bolsonaro, tava até preso por meio paca. Aliás, o Bolsonaro tá preso porque tem muito eleitor. É a única explicação pelo fato do porque o Lula tá preso, é porque o Bolsonaro tem muito eleitor, que não existe outra coisa. E o pior, né? Porque falam que prenderam o Lula pelo mesmo motivo, né? Que ele poderia ganhar a eleição, só que o Lula podia receber visita, podia falar com jornalista, podia dar entrevista para quem ele quisesse. Já o Bolsonaro não pode falar nem com o filho. Entendeu? Se isso, gente, não é ditadura, eu não sei o que é mais. Não. E aí tá usando aí uns ministros do STF para poder fazer a vontade deles. Então, gente, a cesta básica, ela sai de 98, de 155 para chegar em 2005 a R$ 191. E interessante é que ninguém fala disso. Então eu vou parar esse vídeo porque tá ficando muito longo. E já tem 7 minutos já. Eu vou falar com vocês, fora Lula. Por quê? Veja bem, uma cesta básica que custava R$ 64, quando ele fecha em 2005, né, que a eleição é em 2006 ainda, vou passar para vocês o dado no próximo vídeo. Em 2006 já estava 191. Então, assim, a cesta básica, ela sai de 155 para R$ 191. E hoje ela está R$ 915,01. Então, fora Lula, porque para comer ficou mais caro. Então, seja você de qualquer partido, de qualquer político. Gente, eu vou falar a última coisa, que é o seguinte. Político, eu não sou defensor do Bolsonaro. O pessoal pensa que eu sou defensor do Bolsonaro. Eu não sou defensor do Bolsonaro. Eu sou um cara que acredita no Brasil, que pode dar certo. Eu sou um cara de direita, que ser de direita está acima do Bolsonaro. E quando você vai ser Bolsonaro, você tem que votar só nos caras que o Bolsonaro coloca. Mas se tem uma via que realmente vale a pena, beleza. E eu não tô virando a folha. Por exemplo, agora eu tô falando do Pablo Marçal. Por que eu tô falando do Pablo Marçal? O Pablo Marçal, ele é um cara totalmente independente. Ele é um cara que está sendo perseguido pelo próprio sistema. Se tornou inelegível. Quantas mentiras o Lula não falou, quantas calúnias o Lula não falou. O Lula falou contra mulher lésbica, ele falou contra gay, ele falou contra preto, ele falou contra branco, ele falou contra gordo, ele falou contra pobre, ele falou contra Deus. Inclusive até falou que não quer ir pro céu, não. Ele é um camarada boêmio, ele tá abrindo mão a vaga dele no céu para outra pessoa que não quer ir pro céu. Tamanhas besteiras que esse cara fala. E não dá nada para ele, entendeu? Eu vou entrar no vídeo sobre corrupção, que eu comecei a falar sobre as coisas do Lula, pesquisando tudo no Google, entendeu? Falar para vocês sobre o mensalão, que deu 101,6 milhões de prejuízo para o Brasil. E ninguém fala nada. Tá tudo certo, isso foi em 2005. 101,6 milhões. Naquela época, considerando que naquela época, eu fiz uma pesquisa aqui, naquela época o dólar custava R$ 2,71. Hoje o dólar é R$ 5,15, é quase o dobro. Se você pegar 101 milhões, você pode chutar por baixo ali 195 milhões, 196 milhões de prejuízo para os cofres públicos. E ele vai falar que simplesmente não está sabendo de nada e fica por isso mesmo. E aí, um bando de retardado tem que ser retardado. Tem que ser retardado. Em nome desse cara aqui, ó, acredita, entendeu, que o pior
de todos foi o Bolsonaro. Eles conseguiram plantar um ódio na cabeça das pessoas. Fala discurso de ódio. Gente, não existia no Brasil esse negócio de discurso de ódio. Não começou a surgir quando? Quando o Bolsonaro abriu os olhos do povo. Então o Bolsonaro é fenomenal. Tem 4 anos que eles estão falando do Bolsonaro aí. Entendeu? Eles já estão usando o STF para poder manter o Bolsonaro preso, não ter reunião, não ter visita nem do filho. O Bolsonaro deixou esse pessoal traumatizado. Mas eu quero falar sobre o Bolsonaro, mas quero falar sobre o Pablo Marçal também. Pablo Marçal está sendo perseguido quase da mesma forma. Até então parece que a candidatura dele está valendo, mas nem em debate ele pode participar, ele não pode fazer propaganda eleitoral em mídia nenhuma, ele não vai ter horário de propaganda, nem rádio, televisão, internet, mas diz que ele é candidato à presidência do Brasil. Então, eu estou fazendo campanha pro Pablo Marçal. Vamos fazer um desafio aí? Todo mundo, você que é branco, nulo, que não sabem quem votar, entendeu? Vamos votar no Pablo Marçal. Você que eu não gosto do Bolsonaro, não gosto das coisas que ele fala, mas também não gosto do Lula, vamos votar no Pablo Marçal. Se tiver a opção do nome dele na urna, se não me engano, é 28 o número dele. Eu preciso confirmar, tá? Esse número aí não tá certo, hein? Que parece que eu acho que é pelo PRTB, alguma coisa assim. Aí, assim que confirmar o número, eu vou estar fazendo outros vídeos. E você que sabe, comenta aí qual é o número do Pablo Marçal. Entendeu? Vamos votar no Pablo Marçal. Entendeu? Para vocês verem que não é questão de defender apenas uma briguinha entre Lula e Bolsonaro. É defender o Brasil. Você que está na dúvida, não quer ninguém, vamos fazer o seguinte, dá uma chance pro camarada, porque o Lula nunca fez nada para ninguém. O Lula é um fabricante de pobre. E, inclusive, ele falou uma coisa muito pesada pro pessoal do Nordeste, que por isso que lá é pobre do jeito que tá. Ele colocou a culpa em Deus. Por que o Nordeste é pobre? Né? Esse cara aqui, ó, falou que a culpa é de Deus. Por que o Nordeste é tão pobre? Não fala que Deus cuida dos pobres, mas o povo de lá, entendeu, do Nordeste, são os que mais votam nesse cara. E se são os que mais votam nesse camarada e é o lugar que tem mais pobreza, se esse cara fosse um cara que cuidasse do pobre, pensasse no pobre, lá não era para ter pobre não, hein? Entendeu? E os estados brasileiros que menos têm pobres são os estados que não votam no PT. Os estados que não votam nesse cara são os estados que têm mais pessoas prósperas. Entendeu? E agora eu quero falar uma coisa interessante para vocês. Eu vou fazer uma pergunta para você e já vou dar uma explicação. Você prefere um país que tenha menos pobres e mais ricos, ou um país que tenha menos ricos e mais pobres? Antes de você responder, só quero te falar uma coisa. Um país que tem mais pobres e menos ricos é um país onde o Estado é falho e não permite as pessoas prosperar. Um país onde tem menos pobres e mais ricos é um país onde dá condição ao cidadão de prosperar. E a direita tem esse pensamento de fazer com que você tenha condições de prosperar. Se você, eu sou de esquerda, é porque você quer ser pobre ou você quer empobrecer alguém. Não tenta discutir, falar com mentir, ladainha, não. Tem que ser papo reto. Você quer empobrecer alguém. E quando você fala assim, a taxação dos ricos, cara, problema de dinheiro não é o problema do governo. O Lula, no primeiro semestre, agora ele conseguiu arrecadar mais de 2,5 trilhões de reais. Então, você petista, se você ainda continua pobre, entendeu? A culpa não é dos empresários, a culpa é do Estado, porque eu vou falar com você a verdade. Com 2 meses, alguma coisa assim, em arrecadação, 2, máximo 3 meses em arrecadação de imposto, praticamente, o número de bilionários que o Brasil tem hoje, o Estado já ganha mais dinheiro que esse pessoal todo junto. Todos os bilionários do Brasil. Ele já ganha tudo junto. Se você quiser ter alguma luz sobre isso, procura saber o balanço lá da rede de hipermercado Açaí, quanto que eles arrecadaram, quanto que eles pagaram de funcionários, quanto que eles pagaram de impostos e depois quanto que sobrou no bolso deles. O que sobrou no bolso deles, até então, se eu recordo realmente da notícia, é quase 1/3 do que eles pagaram de impostos. Então o problema não é o milionário ou o bilionário, o problema é o Estado, que é caro demais para todo mundo sobreviver aqui. Um exemplo de falar uma coisa simples aqui, o tema desse vídeo é a comida, entendeu? A comida. Olha quanto custava a comida, por exemplo, no governo anterior, quando começou lá o Plano Real lá, era $64, agora quantos dólares que são?
entendeu? Então fora Lula, entendeu? E você que está em dúvida, você que não gosta do Bolsonaro, você que vai querer anular o seu voto, querer colocar voto em branco, vota Pablo Marçal. Se na urna lá tiver a possibilidade de você votar Pablo Marçal, vota Pablo Marçal. Eu vou confirmar o número, alguém disse que é 28, eu vou confirmar o número e vou estar divulgando nos próximos vídeos. Todo mundo que está em dúvida, que é voto branco, voto nulo, entendeu? Que não gosta do Lula e não gosta do Bolsonaro, Pablo Marçal. Beleza? Aí nós demos a chance para esse cara aqui que era metalúrgico, virou sindicalista, semi-analfabeto, que não sabia nem responder as perguntas, apanhava em todos os debates contra o Enéas. Não vamos fazer com o Pablo Marçal igual fazer um novo Enéas. Vamos votar, vamos deixar o Pablo Marçal chegar lá. O Pablo Marçal é um cara que saiu da pobreza e é um camarada que conseguiu alcançar prosperidade e conseguiu prosperar outras pessoas. O Lula não. O Lula consegue fabricar pobres, inclusive fabricar moradores de rua, pessoas em situação de rua, e escravizar essas pessoas através do Bolsa Família, comprando votos através de propaganda eleitoral, falando que se ele não for eleito, as pessoas vão perder o Bolsa Família. Isso é compra de voto legalizada, entendeu? Se vocês, presta atenção, se você não votar no Lula, você vai receber o Bolsa Família do mesmo jeito, só que você vai ter a chance de prosperar. Já mostrei para vocês que a cesta básica agora, ela custa hoje R$ 915,01. Com o Bolsonaro você podia receber a cesta básica e ainda trabalhar e você não esse negócio família, Bolsa Família. Você poderia receber o Bolsa Família, trabalhar de carteira assinada e você ainda não perdia o Bolsa Família. O Lula não, o Lula te escravizou, falou que se você trabalhar, você de carteira assinada, você vai perder o Bolsa Família. Tá sabendo, entendeu? E é o Bolsa Família que, outra coisa, era R$ 150, o Bolsonaro, doa quem doer, o Bolsonaro passou para R$ 600, e passando para R$ 600, o Lula até hoje não deu R$ 1 de aumento. Já está indo para o 4º ano já de mandato dele, depois que o Bolsonaro saiu. Você fica chamando o Bolsonaro de um monte de cida aí, mas quem ajudou o povo mesmo foi o Bolsonaro. Saiu de 150 para 600 e até hoje o Lula nem mexeu nesse número. E o pior, na época do Bolsonaro, esses R$ 600 dá para você comprar uma cesta básica. Agora não dá para comprar nenhuma cesta básica, que hoje está de R$ 915,01. Fora Lula. E você que está em dúvida, Pablo Marçal. Você que não gosta do Lula, Pablo Marçal. Você que não gosta do Bolsonaro, Pablo Marçal. Você que quer votar em branco, Pablo Marçal. Você que nem ia sair de casa por causa disso, vai lá e bota Pablo Marçal. Um abraço a todos vocês.